Olha o anjo, irmão. Pedro dormindo pesado, porque a minha tradução vai dizer que o anjo entra e cutuca Pedro de lado. Você já acordou sendo cutucado, irmão? Não dá uma alegria santa? Só que é melhor ficar nervoso e fugir vivo do que o galo cantar. Pedro dormindo, o anjo dentro da cela. Nenhum soldado viu. Cutucou Pedro, Pedro abriu o olho. O anjo disse, eu tenho 3 coisas para te falar. Primeiro, coloca a sandália nos pés. Segundo, coloca a capa no lombo. E terceiro, segue-me. Pergunta se ele ficou demorando que nem na praia. Ou eu não sou Jesus, não, hein, Pedro? Eu sou o anjo, hein? Meu horário já deu. Vem comigo que eu estou indo embora. Vem. Ó, e detalhe, irmão, o que me chama a atenção é o que o anjo falou para ele. Se veste, se calce. Vou traduzir uma palavra nossa aqui. Dá um tapa no visual. Porque eu não vou te arrancar desse processo pelas portas dos fundos, nem por ralo. Tu vai sair pela porta da... É profético, hein? Deus está dizendo, desse processo você não vai sair amarrotado, descalço e despido. Deus está dizendo, eu vou dar um tapa no visual e vou te arrancar pela porta da frente. Receba! Agradeço a Facilities e Anderson Nunes de Lima pela ajuda que me mandaram. Cada ajuda que recebo é um presente de Deus. E sou imensamente grata por todo o carinho e apoio que vocês têm me dado. Que o Senhor retribua em dobro tudo o que vocês fazem, abençoando suas vidas, seus projetos e suas famílias com prosperidade, paz e muitas vitórias. Abraço fraternal de Rosana Dosper. Vamos a um texto, livro de Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Quero aqui deixar minha palavra de gratidão a Deus, pela oportunidade que Deus me concede de poder estar nesta noite reunido com os irmãos, adorando ao nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que Deus continue abençoando a vida do servo de Deus, a sua casa, a sua família. Sou grato a Deus pela vida da missionária Lígia, e quando eu estou citando o nome da serva de Deus, eu também quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã aqui presente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um departamento muito importante para o ministério, que Deus continue dando crescimento e crescimento sustentável para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso 18. Irmãos, se você prestar atenção na leitura, nas palavras que forem lidas, quando nós chegarmos nesse texto, você vai entender a nossa linha de raciocínio. Preste bem atenção nas palavras que você vai ler agora, que quando nós chegarmos no texto, você vai entender o que Deus quer falar conosco. Está escrito assim: na verdade, eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará para onde você não queira ir. E quando Jesus disse isso, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus, e tendo dito isto, disse-lhe, segue-me. E voltando-se Pedro, viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que lá na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa-te? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Mas o que Jesus disse foi, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa-te? Quantos dizem amém? Amém? Tome assento em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus nasce. E quando ele nasce, eu tenho para mim que esse fato, que esse acontecido, foi algo glorioso. Até porque aonde Jesus está, tudo em volta é glorioso.
O trabalho está gostoso porque Jesus está no nosso meio. Então, quando Jesus nasceu, para mim foi algo glorioso que aconteceu. Não teve o assédio da mídia terrena. Esses dias eu estava vendo uma matéria de quando nasceu uma criança de filhos de atores norte-americanos, muito conhecido no mundo da mídia aí, e a matéria diz que foi oferecido um alto valor em dinheiro para os pais, para uma capa de revista famosa no mundo, ter o direito de publicar de forma inédita a primeira fotografia e face da criança para o mundo. O mundo queria conhecer o rosto daquela criança devido à fama que os pais tinham. Porém, os pais não aceitou, porque os pais, dinheiro para eles não era problema. Nessa mesma matéria eu li, quando nasceu o bisneto da rainha Elizabeth da Inglaterra. As câmeras pararam na porta da maternidade, para quando aquele casal saísse da maternidade, alguma lente pudesse registrar o rosto do futuro herdeiro do trono, o sucessor do trono daquele lugar. Pararam para ver e brigaram os holofotes ali para tentar registrar a primeira imagem do rosto daquela criança. É bem verdade que o nascimento de Jesus não teve esse assédio, mas para mim tudo o que aconteceu na terra é incomparável quando ele nasce, porque quando Jesus nasce, quem para é o céu se abre, um coral de anjo desce e canta glória a Deus nas alturas. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Deus coloca ele no anonimato e esconde ele. E agora ele vai aparecer com 13 anos lá no templo, no pé de doutor, para ensinar doutor. Diferente de Paulo. Paulo, abaixo de Jesus no Novo Testamento, eu gosto da história e da biografia de Paulo. Mas quando Paulo foi adolescente, ele sentou no pé de doutor para aprender com doutor, para se tornar doutor. Jesus, adolescente, sentou no pé de doutor para ensinar doutor, porque Jesus é Jesus e não tem para ninguém. Deus esconde ele de novo e agora ele vai aparecer com 30 anos, lá diante de João Batista na beira do Jordão. Antes dele chegar para aquele culto, João Batista já vinha numa entoada de mensagem mais ou menos assim: vem vindo um aí após mim, que é primeiro do que eu. Já é um mistério, ele vem atrás, mas é antes. Ele vem atrás, mas é antes. E eu já vou dar uma notícia: eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E já vou dizer que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. E é num culto como esse que Jesus resolve chegar. Aí o texto diz que João pregando, Jesus aparece, parece que vê João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: eu vim para ser batizado, João. Jesus, eu acabei de falar que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, mas você foi escolhido. Mas tem gente melhor, mas você foi escolhido. Mas eu sou pequeno, mas você foi escolhido. Eu sou incapaz, mas você é escolhido. Tem quem canta mais, mas você é escolhido. Tem quem prega mais, mas você é escolhido. Tem quem toca mais, mas você é escolhido. Tem quem dá glória mais alto, mas você foi escolhido. Ele é batizado por João e depois do batismo, diz o texto que ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele passa 40 dias de tentação vencendo, não discutindo, não batendo de frente, não perdendo tempo, só pelo poder da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E com o poder da palavra, ele desbanca o diabo e ele volta e vai escolher 12 homens para trabalhar com ele no ministério. E me permita abrir um parênteses aqui. 12 homens que não tinham a mesma linha de raciocínio, 12 homens que não eram nenhum grau de parentesco, 12 homens que não pensavam da mesma forma, 12 homens que não falavam a mesma língua, não em questão de idioma, mas em questão de linha de raciocínio. E Jesus pega 12 diferentes e coloca para trabalhar junto. A pergunta é: vai dar certo, Senhor? Lógico que dá. Ninguém é igual, mas com Jesus no meio... Se Jesus pôr no meio, vai dar certo. Porque Deus respeita o ritmo de cada um. Amém ou não amém, irmãos? Deus respeita o ritmo de cada um. Você tem o seu ritmo, eu tenho o meu ritmo. Só que nós, se estivermos na sintonia, vai dar uma melodia bonita. Porque guitarra não faz som de sax, sax não faz som de bateria, bateria não faz som de teclado. Mas se tiver na harmonia da mesma nota, vai sair um som bonito. Tu dá teu glória daí, eu dou meu glória daqui. Tu ergue a mão daí, eu ergo a...
O ministério de Jesus vai durar de 3 anos a 3 anos e meio. E ao cabo do seu ministério, ele começa a confortar o coração dos discípulos, a preparar o coração dos discípulos, mais ou menos assim, irmãos. Me permita parafrasear, a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear para você entender minha linha de raciocínio. Eu quero crer que Jesus começa mais ou menos assim: estamos indo para Jerusalém, hein? E eu já estou falando que quando eu chegar lá, vão me prender, vão me julgar, me condenar, vão me açoitar, me coroar, me crucificar, vão me matar. Mas já quero dizer para vocês que eu vim para isso. Eu estou indo para lá para ninguém, quando chegar lá e eu for pego, falar: coitado do Nazareno, foi pego. Se soubesse, não tinha vindo para Jerusalém. Não, eu sei sim, eu vim para isso. Até porque ninguém tira a minha vida porque quer. Sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Prepare um glória melhor do que esse. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça. Ele vai para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, julgado, condenado, coroado com coroa de espinho, açoitado, crucificado, pendurado no madeiro, é morto, sepultado, pedra na boca da sepultura. Mas passa o primeiro dia. Eu preciso da tua ajuda nesse momento. Passa o segundo dia. E no terceiro dia o texto vai dizer que ele ressuscitou. Vamos no 3? 3. Ele ressuscitou. Pode ficar melhor. 3. Ressuscitou. Se eu fosse você, eu já dava um glória, porque ele ressuscitou. Sabe por que essa palavra merece um glória melhor do que esse que você deu? Porque se qualquer seguidor de qualquer religião, de qualquer seita, for lá no túmulo do fundador da religião, vai ver escrito lá: aqui jaz fulano, descansa em paz. Aqui jaz ciclano, descansa em paz. Mas se for no túmulo de Jesus, você vai para passear. Porque eu estive lá 2 vezes e abracei a placa para tirar a foto dizendo: ele não está mais aqui, ele já... quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia. Estou sentindo ele aqui. Aleluia. Vem comigo aqui por causa do horário, irmãos. A Bíblia vai dizer que antes disso Deus manda um anjo. Tem evangelista que vai dizer que o semblante do anjo era de menino e as vestes reluzentes. Tem evangelista que vai dizer que o rosto era resplandecente. Eu não sei como era o anjo, eu só sei que o anjo desceu. E quando o anjo desceu, que rela o pé no jardim da sepultura, quem sabe na tua casa o controle, e tem um controle, um sensor para o teu portão. Na época não existia, mas Deus já tinha, estava no pé do anjo. Quando o anjo rela no jardim, prepare um glória melhor do que esse. O anjo não tira a pedra da boca da sepultura para Jesus poder sair de dentro. O anjo tira a pedra da boca da sepultura para mostrar que ela estava vazia, porque Jesus já tinha... Me permita voltar um capítulo antes desse que eu li, capítulo de número 20. Vai dizer que Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. E quando ela chega perto do túmulo de Jesus, preste atenção, o texto vai dizer que ela vê que o negócio estava diferente. Diferente, porque o negócio com Deus é diferente. Ela olhou e falou assim: esse lenço não estava aqui. Há 3 dias atrás estava enrolado na cabeça do mestre. A pedra não estava de lado. Há quem diga que era necessária a força de 20 homens para remover aquela pedra. A pedra não estava do lado, a pedra estava tampando a boca da sepultura. Ela entra dentro da sepultura e ela vê o lençol que estava envolto no corpo de Jesus, que estava dobradinho, guardado num canto. O anjo sentado na pedra lá do lado de dentro da sepultura. Só que ela não queria assunto com o anjo. Ela queria achar onde estava Jesus. Ela procura e não olha para o anjo. Mas já que ela não procurou assunto com o anjo puxou assunto com ela. E puxou mais ou menos assim: ô irmã, está procurando quem aqui? Jesus Nazareno. O senhor viu ele? Não está mais aqui não. E cadê ele? Ele já... eu dava outro glória melhor do que esse que você deu. Aí o anjo vai dizer assim, ó: ide anunciai que ele vive. Anunciai que ele mandou a irmã Maria entregar a notícia. Ela vai, ela sai desembalada da carreira, e diz o texto que ela correndo para procurar alguém. Capítulo 20 vai dizer que ela encontra 2 dos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer quem é: Pedro e João. Eles estão conversando e ela chega mais ou menos assim: Jesus ressuscitou. Falou: quem falou para a senhora, irmã Maria? Acabei de vir da sepultura. Tem um menino lá com um rosto de menino, com um veste reluzente, que me deu um choque.
Perguntou para mim por que eu estou procurando na casa de morto aquele que é vivo. E mandou eu sair anunciando que ele já ressuscitou. Diz o texto, irmão, que deixaram a irmã Maria falando sozinha e correram para a sepultura. Ficaram tão comovidos com o testemunho que não esperaram ela nem dar o amém final. Foram atrás. Só que tem uma coisa, deixaram ela para trás, mas ela não ficou. Ela veio correndo atrás. Diz o texto que os dois correndo para a sepultura e Maria Madalena veio atrás. A Bíblia vai dizer que no meio da corrida um dos dois se destaca, e a Bíblia diz quem é, que João corre mais do que Pedro ao ponto dele chegar primeiro na sepultura. Diz o texto que Pedro chega um pouquinho atrás e pergunta, e aí João, como é que está lá dentro? Eu não sei, eu achei melhor te esperar. E correu para quê então? Vamos entrar lá dentro. Quando corre lá dentro, o anjo não está mais lá. Ele pega o lençol, chacoalha o lençol, procura, não acha nada, fala para João, João, você pode correr mais do que eu. Você pode chegar primeiro do que eu. Você pode sair pregando antes do que eu. Mas o tema da tua mensagem vai ser a mesma que a minha. Diga que é verdade, que Jesus já... Diz o texto, irmãos, diz o texto que um olhou para o outro, a Bíblia não vai dizer, mas a história me conta que um olhou para o outro e falou assim, o que será que a irmã Maria tinha mais para falar? Não ouvimos tudo e ela tinha mais coisa para falar. Vamos voltar? Vamos voltar. Saíram correndo pelo jardim e foram encontrar Maria, só que eles não viram que a Maria veio atrás. Só que a Maria não entrou na sepultura. O texto vai dizer que ela ficou encolhidinha do lado de fora na boca da sepultura. Quando os dois correram e sumiram, que cena! Jesus chega... Maria, ela diz, mestre, que cena, irmão. Que cena. Ide anunciai aos meus discípulos, para eles irem para a Galileia, que eu vou adiante deles, nós vamos se encontrar lá. Lá vai ela correndo de novo. Quando ela sai correndo, parece que vê Jesus dizendo, ô Maria! Pois não, mestre, diga para Pedro ir junto. Eu quero falar com Pedro lá também. Ela sai correndo e a Bíblia vai dizer assim, e agora ela encontra Pedro e João e os demais. Aí ela chega mais ou menos assim, é verdade que Jesus ressuscitou. E quem falou para a senhora? Acabei de ver ele lá na sepultura. Pedro diz assim, viemos de lá e não vimos ele, nem quem você falou que tinha rosto de menino. Não, mas eu vi. É que vocês saíram com pressa e não ficou até a bênção apostólica. Como saiu com pressa, não viu a bênção completa. Se eu fosse você, eu dava um glória. Você que está olhando para o relógio dizendo, se dá meu horário não acabar, eu vou embora. Fica até o final. Deus tem coisa boa para você até o final. Outra dessa só o ano que vem, se Jesus não voltar. Quando diz o texto que mandou vocês ir para a Galileia e ficarem reunidos. Tem uma ordem. Primeiro, para a Galileia. E segundo, para ficar reunido. Vamos no 3? 3. Ficarem. E Pedro mandou falar para você que é para você ir lá também. Ele quer falar com você. Irmãos, eu tenho para mim. Toda vista tem um ponto. Todo ponto tem uma vista. E no meu ponto de vista, a Bíblia me dá liberdade para isso. Eu quero crer que Pedro tremeu de alto a baixo. Quem sabe Pedro perguntou, quem sabe? Pedro perguntou, ele quer falar comigo ou com todos? Não, para ir para Galileia é todo mundo, mas falar é com você. Pedro disse, agora, uma palavra catando vence aqui, a minha batata vai assar. Por que, Pedro? Porque Judas que foi informado e cobrou para trair, se matou, e eu que fui informado, neguei 3 vezes e de graça. E agora ele aparece querendo falar comigo? Só que tem uma coisa, meu irmão. Pedro tinha caráter, Judas não tinha. Enquanto um saiu para se matar, o outro saiu para chorar amargamente. Porque o feio não é errar, é tentar esconder o erro e querer passar por cima. Eles vão para a Galileia. Aí eu gosto desse texto, que o texto vai dizer assim, e estando todos reunidos, com as portas e a janela fechada. Não pergunte por onde, irmão. Porta e janela fechada, Jesus entra. E saudou dizendo, Pai, você já chegou dando a parte do Senhor. Porque tem crente que nem a parte do Senhor sabe dar. Passa por você e faz de conta que não te vê. Mas Jesus é educado, chegou dizendo, a parte do Senhor. Pai do Senhor. Quando eles olharam para Jesus, que quiseram se alegrar, Jesus sumiu. Foram falar para Tomé. Tomé, Jesus apareceu na reunião de oração. Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Então fica reunido. Ele falou que só vai ver quem estiver
Porque tem gente que não chega junto, mas quando ouve a notícia quer criticar. Critica porque não está reunido. Vem com a gente que você vai enxergar, fica reunido. Tomé diz, pois agora eu não saio daqui. Aí o texto vai dizer que eles estavam orando novamente. Aí o versículo repete novamente dizendo, e estando todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus entrou e saudou dizendo, a paz seja convosco. Tomé disse, espera, eu posso fazer uma pergunta? Pois não, prova que é o Senhor. Veja o tornozelo, Tomé. Veja o pulso. Coloca a mão do meu lado, onde me feriram com a lança. Mete a mão na ferida, meteu a mão na ferida. Você está crendo que sou eu agora, Tomé? Agora eu estou crendo. Então receba. Não seja incrédulo, mas seja crente. Seja. Tem aqui? Só por desencargo de consciência, irmão. Diz o texto que daqui a pouquinho, quando olharam para... Jesus sumiu de novo. Pedro ficou revoltado. Não tinha moral nem para estar na oração. Mas quis ficar nervoso. Quis dar piti em Pedro. Pedro falou, quer saber de uma coisa? Ele mandou eu vir para Galileia, que quer falar comigo, fica, some, aparece, aparece e some. Eu não me ofereci. Eu não mandei currículo. Viu? Foi ele que foi me chamar. No dia que ele me chamou, ele falou que eu ia ser um grande ganhador de homem. Ele mandou eu abrir mão da minha profissão, eu abri mão tudo por causa da chamada. Agora fica esse tal de some, aparece, aparece, some e não fala comigo. Eu tenho profissão, eu sei fazer. Eu tenho anel, tenho formatura, eu tenho cartucho. Eu tenho amigo para me apresentar. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. João disse, eu estou junto. Tiago disse, eu também vou. Porque um torto, se tu não para ele, ele leva no mínimo 2. Mas você já viu Deus abrir mão de quem é dele, irmão? Deus vai buscar na biqueira, Deus vai buscar na balada, Deus vai buscar na noitada, Deus vai buscar na praia, arranca de lá e coloca do teu lado para dar glória a Deus junto com você. Foram pescar, irmão, eu não entendo de pesca, mas eu vou dar um nome aqui só para tu me entender. Não pegaram um lambari, porque Deus quando abre ninguém fecha, mas quando fecha ninguém... não vai pegar. A noite inteira, no alvorecer do dia. Que cena. Vem comigo para o texto aqui, irmão. Eles se afastaram um pouquinho da areia. Chega um homem, ao amanhecer, meio escuro, querendo despontar o sol. Diz o texto que chega um homem na beira da praia. Ele. Mas como não conheceram, eu vou dar um título. Chega um homem. Pegaram alguma coisa? Alguém no barco diz, pegamos nada não. O homem da areia disse, joga a rede do lado direito. Segura o glória, irmão. Dentro do barco alguém falou assim, mas já jogamos, é que tu chegou agora. E por falta de direita, jogamos de direita, esquerda, frente e trás, e não pegamos nada. O homem da areia diz, agora joga, eu estou mandando. Quem sabe alguém disse, joga para ver. Quando jogaram não conseguiram puxar. Quando puxaram 153 grandes peixes. Tiago disse, eu sei quem faz isso. João disse, é o Nazareno. Pedro disse, agora ele me pegou que eu estou nu. Vem. Vem. Estou sentindo Deus aqui. Vem. Irmão, foram pescar para sobreviver, mas quando chegaram na praia, diz o texto, que tinha água fresca, brasa acesa e peixe assado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Perderam a noite de sono? Por causa da provisão? Acharam que eu fui embora, acabou a chamada do ministério? Quiseram abrir mão da chamada para voltar a exercer o que eu já fechei? Não vão pegar nada, mas o que vocês precisam, pode sentar e comer. Tem água fresca, peixe assado e pode... Tem mesa preparada de Deus para você. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos teus pés. Não vai faltar veste no teu corpo. Não vai faltar pão na tua mesa. Prepare um glória. Não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Ei, calabachore, calabai. Se você crê, receba. Eu estou profetizando. Receba o peso desta palavra. Não vai faltar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Saí para ir numa reunião de obreiro. A minha esposa Sheila, que está sentada ali, falou assim para mim, pastor Maioto: filho, eu estou precisando de um perfume. Fiz de conta que não ouvi. Para que gastar saliva se eu sei que eu não tenho para dar?
Mas ela não se deu por vencida, falou, estou falando com você. Eu falei, eu escutei, você não respondeu. Falei, aqui eu não tenho, mas quando eu tiver, eu vou te dar. Aquilo foi me martirizando, irmãos. Eu preciso de um perfume, eu preciso de um perfume. E eu falei com Deus num determinado momento do culto, Senhor, quem me chamou para o ministério e me convidou para a obra foi o Senhor. Eu poderia não ter o dinheiro para comprar o perfume, mas eu poderia ter uma estabilidade que daqui 30 dias eu ia ter. Eu ia lá, comprava, passava o cartão daqui. Eu estou falando o que eu pensei. E eu poderia comprar. Agora, como que eu vou comprar se eu não sei o que é o amanhã, quanto mais o 30 dias? Acabou a reunião de obreiro, estou voltando para casa. Na época estávamos aqui em São Paulo ainda. Aí, de repente, eu estou no ponto de ônibus, ali na Avenida Cruzeiro do Sul, para voltar para casa. Do outro lado da avenida, eu vi um banco da bandeira que eu tinha conta. Ardeu no meu coração, vai lá e puxa o saldo. Mas ardeu tanto que eu sabia que eu não tinha. Mas ardeu tanto que para mim, ou o anjo ou alguma coisa aconteceu. Cheguei lá, os caixas estavam fora do ar, só tinha um funcionando, formou uma pequena fila, peguei a fila. Quando eu coloquei o cartão, que eu puxei o meu saldo, tinha alguma coisa na tua? Na minha. Mas pensa no obreiro que ficou com vergonha, irmão. Eu falei em pensamento para Deus, Senhor, que vergonha. Eu estou vindo de uma reunião de obreiro, me queimando no coração que tem alguma coisa, não tem nada aqui. Me perdoa. Apertei cancela, a máquina devolveu meu cartão. Quando eu pus no bolso, que eu virei, 3 pessoas para trás de mim, disseram, Pastor Isaías, uma senhorinha de uns 65 a 70 anos. Falei, sou eu mesmo. Pai do Senhor, meu pastor, o senhor não vai voltar na igreja lá? Não. Eu pensei, mas que igreja, se eu não sei nem quem é a irmã. Mas eu falei, eu vou voltar, por esses dias eu vou voltar. Ela virou para mim, foi conversando comigo, 3 pessoas na frente dela, foi usando o caixa. Quando chegou à frente dela, a vez dela, ela não sabia se falar comigo ou se ia para o terminal. Falei, irmã, se a senhora perder a vez, olha o tamanho da fila. Ela falou, mas eu queria falar com o senhor. Falei, a senhora vai demorar? Não vou, então pode ir lá que eu espero a senhora no cantinho do banco. Ela veio, com a mão fechada. O que ela tinha na mão ficou tão apertado que parecia um canudinho. Quando ela veio pôr no bolso do meu terno, uma senhora muito simples. Eu quero que você preste atenção para você não achar que eu julguei e desprezei ela. Mas eu me achei incapaz, irmã Median, de pegar o dinheiro daquela senhora. Uma senhora de idade, de chinela havaiana, despenteadinha, faltando dente na boca, eu novo de terno. Só que eu novo de terno não tinha nada, ela de havaiana estava abençoando. Mas enfim, segura o glória aí. Eu falei, Senhor, eu não sou capaz de pegar. Quando ela veio pôr no bolso do meu terno, eu segurei o pulso dela, falei, irmã, em nome de Jesus, me perdoa, mas eu não estou precisando. Não desprezando, eu me achei pequeno para pegar. Ela falou, pega, pastor. Não precisa, Deus abençoe. Ela, não me impeças de eu ser abençoada. Eu disse, só pela tua atitude, irmã, a senhora já é uma abençoada, mas eu te agradeço. Aí começou, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Eu olhando para ela, falei, irmã, olha aqui no meu olho, não estou desprezando, mas em nome de Jesus, eu não estou precisando. Ela olhou para mim e falou, o senhor não está, mas pega e dá para tua mulher. Porque quem sabe ela quer comprar um perfuminho, você nem sabe que ela está querendo um perfume. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Eu estou profetizando, não é sapato, não é roupa, não é pão, é perfume. Deus tem para te dar, receba esta palavra. Deus vai suprir a tua necessidade. Jesus vem, senta aqui, ó. Aí diz o texto, por causa do horário, irmão, diz o texto que sentaram em volta da fogueira. Aí quando sentaram em volta da fogueira, Jesus disse, vamos jantar. Irmão, eu tenho para mim que a comida não conseguiu nem descer na garganta deles. Mas o texto vai dizer que depois da janta, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas. De repente, Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, eu já não sei mais de nada, tu que sabes. Eu acho que eu te amo. Vamos traduzir isso aqui? Eu estou falando uma, estou falando duas, estou falando 3. O senhor está insistindo? Quando eu falei que eu ia contigo até a morte, o senhor falou que antes que o galo cantasse eu negava 3 vezes. Eu neguei uma, neguei 2, neguei 3. O bendito galo cantou depois que eu neguei o senhor 3 vezes. Agora eu estou falando que eu amo uma, amo 2, amo 3. O senhor está insistindo? Eu já não sei mais de nada, é tu que sabes. Eu acho que eu te amo. Jesus disse, só vou repetir. Apacenta as minhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, esquece a pesca. Quando eu te chamei, eu falei que eu ia fazer você de pescador de homem, de peixe para pescador de homem. Por quê, Pedro? Porque peixe se pesca vivo para morrer. Eu mudei teu ministério.
Eu te chamei para tu pescar homem morto e fazer viver. Mudei. Acabou a pesca. Aí o texto vai dizer assim, aí ele começa a falar o que nós lemos aqui. Se você prestou atenção na leitura, você vai entender o que eu estou dizendo. Aí ele começa dizendo, na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando tu ficares velho, estenderás as tuas mãos. Outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. Vem comigo aqui, irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não ia morrer lá não, Pedro. Porque você é novo. E eu vou permitir você viver até você ficar mais velho. Aí o texto vai dizer assim, ó, João já escreve dizendo, e começaram a dizer que João não ia morrer. Ou que Pedro não ia morrer. Jesus, porém, não diz que Pedro não morreria. Jesus vai dizer que ele iria ficar velho. Aí o texto vai dizer, e tendo dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus sai andando na areia e Pedro demorou. Uma vez eu ouvi uma fala do nosso pastor presidente aqui, que a obra é como um rolo compressor. Não faz graça que ela te atropela e tu fica para trás. Porque tem gente que gosta de confete para caminhar. Tem gente que gosta de ser visto e bajulado para mostrar que vai fazer. Eu quero te dizer uma notícia, não interessa quem viu. O interessante é que você foi convidado. Vem. Não faça corpo mole porque tem um João no calcanhar. Quando Pedro pensou, João já estava do lado. Aí o texto vai dizer assim, e vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Vamos traduzir? Ô Jesus, o Senhor falou que eu sou novo, mas vou ficar velho. E João, vai acontecer o que com ele? Jesus virou, irmão, e disse, Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Vamos traduzir? Senhor, o Senhor falou que eu fico velho, e João vai ficar como? Ô Pedrão, cuida da tua. João cuida da dele. E deixa comigo que eu cuido dos dois. Porque com muito temor e tremor eu preciso dizer, tem gente que para se promover ele sente necessidade de queimar o companheiro. Eu quero te dar uma notícia, o que é teu, apaga esse maçarico em nome de Jesus. Você não vai galgar lugar nenhum, pegando rascunho para levar adiante, para tentar te promover. Porque quem te chamou, é Ele que vai dar, não é... Oh, glórias a Jesus! Alabachore calamai. Deus mandou você montar a brasa na cabeça, não é acender maçarico para queimar ninguém não. Cuida da tua, Ele cuida da dele, e Jesus cuida da igreja, Ele cuida da igreja. Eu já vou dar uma nota de rodapé aqui, irmãos. Eu não sei como é que é ser substituído, porque nós estamos em Catanduva desde o dia que o trabalho começou. Eu não sei como é que é ser substituído. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo depois de eu sair de lá. Mas uma coisa eu aprendi com os meus pais no berço. Cuida da tua. Se um dia Deus permitiu em outra, não interessa quem me sucedeu. Não interessa o que aconteceu. Eu não vim fazer um checklist para mostrar, para dizer, aqui ó, tenho que conserta mesmo, por isso que Deus te colocou lá, mas sem queimar ninguém. Quem vai te dar é Ele, quem vai fazer é Ele, quem vai promover é Ele. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Oh, glórias a Jesus. Cuida da tua, Pedro. Pedro, eu te chamei e você não veio. Agora, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que importa a ti? Já começaram a falar, João não vai morrer, viu o que Jesus disse? Falou que vai ficar vivo até o arrebatamento. O próprio João saiu em defesa dizendo, Jesus não disse que eu não morreria. Jesus disse que se ele quiser, eu ficaria vivo até que ele viesse. Ponto. Vamos por partes aí. Jesus deixou duas promessas aqui na vida de dois grandes homens de Deus, Pedro e João. A de Pedro é, tu és moço, mas tu vai ficar velho. Vamos lá? Tu és, mas vai ficar. A de João vai ficar até o dia que eu quiser, que eu aparecer para ele. Jesus sobe ao céu, vai embora. Os apóstolos estão pregando, Tiago é preso, decapitado. Diz o texto que um monte de judeu gostou e aplaudiu. Herodes olhou e falou, já que eu me promovi na morte de um crente, agora eu vou pegar o cabeça da igreja, o tal do Pedro. Mandou buscar Pedro e falaram para Pedro, guarda Pedro. Porque quando passar as festas,
é a cabeça dele que vai rolar. Tem uma coisa, coloque 4 soldados em cada ponta da cela. 4, 8, 12, 16. Dentro da cela coloque mais 2, um algemado de cada lado, pelo tornozelo e pelo pulso. Ô Herodes, para que tanta segurança para guardar um simples pescador que deixou de ser pescador e foi seguir o Nazareno que já morreu? Porque no meio desse povo acontece umas coisas diferentes. No meio desse povo ressuscita a gente. No meio desse povo paralítico anda. No meio... Eu estou falando que está no capítulo 12. Se Herodes entendesse de capítulo e tivesse os capítulos na época, Herodes ia dizer, vem lá no capítulo 5 o que aconteceu. Quando a gente pensou em pegar eles já estavam no outro dia pregando enquanto a cela estava fechada e o cadeado trancado. Guarda a segurança. Colocaram Pedro lá. Só que Pedro começou a se lembrar de algo que todo crente salvo tem. Promessa. Eu quero crer que Pedro pensou mais ou menos assim. Os profetas profetizaram. Ele nasceu, cresceu, começou a pregar, me escolheu. Ele falou que ia morrer, morreu. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Falou que ia subir ao céu, subiu. Falou que ia mandar o Espírito Santo, mandou. Pedro se lembrou. Ele falou que eu ia negá-lo. Antes que o galo cantasse 3 vezes. Neguei 1, neguei 2, neguei 3. Depois da 3 o galo cantou. Aí Pedro se lembrou de uma promessa particular. Ele falou que eu era moço, mas eu iria ficar. Pedro olhou para si e falou, eu não estou velho ainda. Com todo respeito aos medianos, eu sou um coroão ainda. Aí Pedro, quem sabe, pensou assim, se tudo que ele prometeu não errou, não é agora que ele vai errar. Irmão, olha para as tuas costas. Vê quantas batalhas Deus te prometeu vitória e te deu. Agora quem sabe você está passando por uma que você pensa que não vai vencer. Prepare a tua glória. O Deus que te ajudou a derrubar urso, o Deus que te ajudou a derrubar leão, é o Deus que vai te ajudar a colocar esse Golias por terra na tua vida também. Ele não mudou, ele é o mesmo. Pedro falou, quer saber de uma coisa? Eu vou é dormir. Arrancou a sandália, colocou uma dentro da outra, falou, o travesseiro está pronto. Arrancou a capa, não sei se deu boa noite para os guardas, mas deitou e foi dormir. Nesta hora, o Cibempe de Jerusalém entrou em ação. Lá na casa da irmã Maria, que tinha uma auxiliar chamada Rode, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, se reuniram. E o texto vai dizer assim, ó, e se reuniram muitos na casa da irmã Maria. E a irmã Maria disse assim, gente, vamos orar para pastor Pedro? Vamos orar. Agora preste atenção, irmão. A igreja orou por Tiago e Tiago morreu. A igreja orou para Pedro e Pedro foi liberto. Você entende esse mistério, irmão? Eu acho que é mais ou menos assim. Na agenda de Herodes estava programado para Tiago morrer. Coincidiu com a do céu. Porque na agenda do céu estava programado para Tiago chegar lá. Mas na agenda de Herodes estava programado para Pedro morrer. Mas não bateu com a do céu. Porque na agenda do céu estava programado para Pedro ficar mais velho. Não vai morrer. Não vai morrer. Pedro foi dormir e a igreja na casa da irmã Maria dizendo, liberta Pedro, Jesus. Liberta Pedro, Jesus. Liberta Pedro, Jesus. Liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Liberta Jesus, Pedro. Liberta Pedro. Liberta Pedro. Ô irmã Maria, mas isso aí está repetitivo. Mas aqui quem ficar na minha casa é para falar a mesma língua. Por quê? Porque se falar a mesma língua, Deus não vai aguentar. Ele vai responder, liberta Pedro. Liberta Pedro, Jesus. Liberta. Se nós falarmos a mesma língua, o céu vai se abrir, o milagre vai descer. Tem que falar a mesma língua. Deus não aguentou. Mandou um anjo. Quantos anjos? Mas avisou o anjo para levar mais 16, que tinha 16 em volta da cela. Mandou o anjo levar 2 a mais 18, porque tinha mais 2 dentro da cela. Pediu permissão para a secretária de Herodes. Para Herodes, era horário de visita? Só falou, vai lá e liberta. Que cena! Olha o anjo, irmão. Pedro dormindo pesado, porque a minha tradução vai dizer que o anjo entra e cutuca Pedro de lado. Você já acordou sendo cutucado, irmão?
Não dá uma alegria santa? Só que é melhor ficar nervoso e fugir vivo do que o galo cantar. Pedro dormindo, o anjo dentro da cela. Nenhum soldado viu. Cutucou Pedro, Pedro abriu o olho. O anjo disse, eu tenho 3 coisas para te falar. Primeiro, coloca a sandália nos pés. Segundo, coloca a capa no lombo. E terceiro, segue-me. Terceiro, pergunta se ele ficou demorando que nem na praia. Ou eu não sou Jesus, não, hein, Pedro? Eu sou o anjo, hein? Meu horário já deu. Vem comigo que eu estou indo embora. Vem. Ó, e detalhe, irmão, o que me chama a atenção é o que o anjo falou para ele. Se veste, se calce, vou traduzir uma palavra nossa aqui, dá um tapa no visual, porque eu não vou te arrancar desse processo pelas portas dos fundos, nem por ralo. Tu vai sair pela porta da... É profético, hein? Deus está dizendo, desse processo você não vai sair amarrotado, descalço e despido. Deus está dizendo, eu vou dar um tapa no visual e vou te arrancar pela porta da frente. Receba! Pedro calça sandália, irmão, quando o anjo rela em Pedro, a cadeia. Puf, e o soldado não viu. O anjo passa pela primeira guarda, Pedro passa pela primeira guarda. O anjo passa pela segunda guarda, Pedro passa pela segunda guarda. Quando dão de frente com uma porta de ferro, aí é duelo de gente grande, irmão. E graças a Deus que Pedro entendeu a ordem. Não é você que vai na frente e eu que vou atrás. O anjo dizendo para Pedro, eu vou na frente e você segue-me. E você... Se Pedro corresse na frente, batia a cara na porta. Mas como a autoridade estava adiante, preste atenção. O texto vai dizer, e a porta abriu-se por si só. A porta abriu-se por si só. Eu quero crer que quando o ferro viu o anjo, falou, lá vem ele aí, eu vou bater com... Tem porta de Deus aberta para alguém aqui. E não é porta dos fundos não, é porta da frente. Irmãos, eu sempre tive para mim que quando chegou na porta do presídio o anjo sumiu. Mas esses dias eu estava lendo este texto para pregar lá em Catanduva na nossa igreja. E lendo, prestando um pouquinho mais de atenção, diz o texto que o anjo foi com ele um determinado período da rua. Não parou na porta, não. Eu sempre tive para mim que parou na porta. Mas eu quero crer que o anjo levou até a esquina. Quando chegou na esquina, o anjo murmurou, que nem quando murmurou de Jesus, que sumia, aparecia, sumia. E não, ele já estava cheio. Só murmura quem está vazio, mas quem está cheio não murmura. Ele murmurou antes do dia de Pentecostes, mas depois que foi batizado e foi cheio, ele coçou o olho e disse, isso era uma visão de Deus. Aí o texto vai dizer assim, pastor Flávio, e considerando ele isto, foi para a casa da irmã Maria. Tem um mistério aí, irmão. Considerando ele isto. Nota de rodapé, irmãos. Só quem viveu um grande milagre, ou quem viveu um grande milagre, entende que não é para estar com qualquer um, em qualquer lugar, do jeito que quer. Quando ele percebeu o milagre, ele falou, eu vou no meio dos crentes, que os crentes estão orando. Quando ele chega na porta da casa da irmã Maria, que ele bate, Rode, não sei se era assistente do circo de oração da irmã Maria, ou se era funcionária dela. Mas Rode bate, ele bate na porta, lá vem Rode. Aí o texto vai dizer, e Rode conheceu a voz de Pedro e se alegrou nisso. Só que em vez dela ir lá, abrir a porta para Pedro, ela ficou tão feliz, que ela deixou a porta fechada e foi contar testemunho no culto lá na sala. Ela disse, irmã Maria, pastor Pedro está aí. Quem falou? Acabei de ouvir a voz dele. Alguém disse, está delirando. Outro disse, está fora de si. Não é assim no dia que você aceitou Jesus? Bagunçou até o que não podia no mundo. Quando Jesus pegou, virou crente de verdade, alguém olhou e disse, ó, ficou fanático, ficou bitolado, está fora de si. Mas só quem viveu um grande milagre entende esse mistério. Não é não. E Pedro insistindo, o texto vai dizer, Atos 12, Pedro insistindo. Alguém disse, abre lá, irmã Rode. Ô, irmã Maria, é para abrir
minha santa, nós estamos orando para Deus mandar a bênção, e quando manda a bênção, tu pergunta se é para abrir. Se a bênção está batendo na porta, abre a porta. Eu sei que a tapioca está gostosa. Eu sei que o lanche é bom. Eu sei que o papo do amigo lá é gostoso. Mas a bênção não está batendo lá. Lá a bênção bate quando acaba aqui. Porque Deus respeita princípio. Então tem uma notícia. Se o anjo passar com a bandeja, não vai te servir lá. Enquanto não tiver amém, ele vai te servir fica aqui. Quando abriu a porta, os crentes assim, eu quero crer que estava mais ou menos assim. Quando abriu a porta, orando para Jesus libertar Pedro, e viram a cara de Pedro, que ia morrer no outro dia, eu acho que eles ficaram mais ou menos assim, irmão. Está melhorando. Não, eu vou tentar te traduzir. Pedro entrou mandando eles se calarem e falar baixo. Eles não estavam assim não, eles estavam... Pega o texto, e Pedro diz, fala baixo, fala baixo. Tive um grande livramento agora. Eu estou indo embora, mas fala para os meus irmãos. Que ele enviou o seu anjo e me libertou. Oh glória, oh glória. Texto diz, irmãos, que Pedro, partiu e os crentes ficou. Só que os anos se passaram. Eu fico imaginando, irmão, nota de rodapé aqui. Eu fico imaginando no outro dia, quando Herodes diz, Tiago, o principal da igreja, se Tiago alegrou eles, Pedro que vai alegrar. E na hora de achar Pedro, ele deixou o chinelo, deixou a capa. Sabe o que Deus estava dizendo? Te tiro pela porta da frente, e o que é teu não fica ninguém para trás. Eu estou profetizando para a mãe que está orando para Deus salvar filho. Eu estou profetizando para a família que está pedindo para Jesus salvar o parente. Prepare um glória, Deus não vai deixar ninguém dos teus para trás. Oh, santo. Alabaxouri calabai. Pode não ter jeito para você, pode não ter jeito para psicólogo, pode não ter jeito para casa de recuperação, mas Deus está dizendo, eu não deixo ninguém, e nem que é teu, para trás. Receba esta palavra. Texto diz, irmãos, que os tempos se passaram, Pedro é preso novamente. A igreja, eu quero crer que a igreja estava a todo vapor. Você já parou para imaginar, irmão? Um homem que talvez não tinha tempo devido à correria da obra. Alguém passava e dizia assim, Pedro vem vindo aí. Coloca na beira do caminho, coxo, cego, mudo, paralítico, enfermo. Ele não vai parar para atender ninguém, porque estamos vendo que ele está com pressa. Alguém disse, onde está o sol? Está aqui. Ele vai passar onde? Aqui. A nuvem dele passa por aqui. Coloca aqui. Ele passando. Quem tem até na sombra. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos, Pedro na sombra, Paulo nas vestes, Jesus tinha unção no corpo inteiro. E Jesus disse que os sinais seguirão os que crê. Se você crê, a igreja prenderam Pedro. Falaram, Pedro, você fala que nem ele? Lá ele estava vazio, mas aqui ele estava cheio. Tu fala que nem ele? Falo. Se veste que nem ele? Me visto. Você é um deles, sou um deles. Para mim é um privilégio ser um deles. Então você vai morrer que nem ele. Como que eu vou morrer? Na cruz. Pedro diz, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Os carrascos dizem, mas você não é um deles? Sou, vai morrer que nem ele. Pedro diz, não. E não é que eu estou com medo, é que eu sou incapaz de morrer como morreu o meu Senhor. Tem um livro da CPAD chamado A História do Cristianismo. Compre ele, está lá. Os carrascos eram bonzinhos, falaram, não, mas tu vai morrer na cruz. Pedro disse, então posso fazer um pedido? Sendo na cruz, pode pedir o que você quiser. Me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Mas Jesus tinha falado lá na praia, quando tu morrer, a tua morte, o meu nome nela será glorificado. A história vai dizer que enquanto Pedro está sendo crucificado de cabeça para baixo, agonizando, mas dando glória, quem não era crente, viu aquela cena, disse, tem alguma coisa diferente aí. Se converteu aos pés de Jesus. E para nós encerrarmos, de João foi diferente. Acredita-se que João foi o único discípulo que morreu de morte natural. O mesmo livro vai dizer que João passa dos 100 anos de idade.
A história diz que João não vinha para a igreja só porque ele não tinha força física para vir, mas os jovens da igreja buscavam João. Quando João chegava no templo, quem é que pregava com João na plateia, irmão? Se João tivesse hoje na convenção, não era eu que ia falar. Já parou para imaginar João, eu falando com João? Eu podia falar qualquer texto, talvez do Velho Testamento, mas dos evangelhos eu não tinha coragem. Por quê, pastor? Porque se eu fosse falar da ressurreição de Lázaro, por exemplo, eu ia pregar como todo mundo prega. E Jesus disse, tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro. Ontem ainda foi falado aqui, né? Cabia 12 defuntos. Por isso que Jesus chamou Lázaro. Porque se Jesus fala morto, vem os 12. Mas como era só Lázaro, Lázaro. Você já parou para imaginar João pregando esse texto? Eu quero crer que ia ser mais ou menos assim. Eu vi. Eu estava lá. Oh. Oh, santo. Quem sabe ele disse, eu ajudei até a desatar os nó. Vi ele andar. A igreja, quem chegava tarde na igreja, irmão, ficava de pé. João tinha tanta unção que a história vai dizer que quem ficava de pé, quando ele abria a boca para falar, quem ficava de pé tinha que se segurar nas pilastras para não cair de costa, de tanta unção. A igreja, alguém disse, tem que parar os crentes. Alguém disse, é um velhinho que tem lá. Prenderam o velhinho. Falaram para João, ou tu nega, ou tu morre. João disse, eu não sou melhor do que ninguém. Meus companheiros já foram, não sou eu que vou querer ficar. Pegaram uma caldeira de azeite fervendo, esse livro vai dizer, que falaram para João, ou tu calha a boca, ou nós te joga dentro do tacho de azeite fervendo. João disse, se ele quiser que eu me parta assim, aí diz o texto que mandaram João, quando o azeite estava quente, ao ponto dele relar, diz o texto que João entrou de um lado, saiu do outro, e não aconteceu. Alguém perguntou, o que esse velhinho tem que não morre? Promessa. Jesus tinha falado lá na praia, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem vai matar quem tem promessa de Deus? Se não fosse promessa, era para tu estar já enterrado, mas se Deus quer que você fique, ó. Soltaram João, João foi para casa, buscaram João voltou para a igreja. A igreja crescendo, passaram um tempo, prenderam o velhinho de novo. E alguém disse assim, se for para condenar ele, não tenta condenar no azeite, que no azeite já tentaram e não conseguiram. Alguém disse assim, o azeite não devia estar quente. Não, estava muito quente. Não, nós temos uma melhor. João, você vai parar de pregar? Não posso. Nós vamos te fritar numa chapa de aço, em cima de grelhas de fogo. Ou você para, ou tu morre. João disse, o Deus que me livrou do tacho, se quiser me livra da chapa. Diz a história que mandaram João ficar nu, com mais de 100 anos, por amor a ele e a sua palavra. Quando João estava nu e a chapa de aço incandescente de fogo em cima da grelha ficou vermelha, mandaram João deitar. Tem uma oportunidade, João. É só negar e pode ir embora. Não, eu não vou negar. Mandaram João deitar, ele deitou os carrascos só esperando. E João, de repente, João, posso fazer um pedido? Alguém disse, pode? Posso virar de lado? Seguro glória. Alguém disse, virar de lado, pode virar, mas quer virar de lado de quê? Por quê? Porque eu sou velho demais e não tenho idade para tomar gelo nas costas, a chapa está fria. O que esse velho tem que não morre? Promessa. Jesus havia decretado, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, quem mata? Alguém disse, não solta esse velho embora, que se voltar embora ele vai para casa. Se for para casa, vai para a igreja. Se for para a igreja cresce. Um carrasco falou assim, eu tenho uma ideia. E qual que é a ideia? Joga ele no deserto da ilha chamada Patmos. Eu quero ver para quem que ele prega. Na agenda de Herodes estava para ele ir para Patmos para morrer. Mas na agenda de Deus estava para ele ir para Patmos para se cumprir a palavra da areia. Eu vou voltar para falar com ele, porque o último livro quem vai escrever é ele. Chapa não mata, azeite não mata. Se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Jogaram João no deserto da ilha de Patmos. Aí eu entro no livro de Apocalipse, mais ou menos assim, ele dizendo, e eu fui arrebatado em espírito. Ele já estava em Patmos. Que cena, irmão. A nossa mente é muito rasa para entender, mas eu vou até no texto.
E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que me dizia: o que vês? Escreve num livro, envia às minhas 7 igrejas, que você sabe qual que é. Aí João vai dizer: e quando eu virei-me para ver quem falava comigo, virando-me eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como que se tivesse refinado numa fornalha. A sua voz como uma voz de muitas águas. Ele tinha na sua boca, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol ao meio-dia, e quando eu vi, eu caí aos seus pés